Infelizmente, você provavelmente já conhece o termo groypers. Esses são jovens patéticos que são obcecados por Nick Fuentes e que rapidamente se tornam um grupo radicalizado, racista, antissemita, anti-tudo de bom, anti-mulheres, formado por homens. A maioria deles, segundo dados e pesquisas, são apenas perdedores. São caras que, por não conseguirem namorada, ficam nos porões e passam a odiá-las. Eles se sentem mal consigo mesmos, culpam os outros e despejam ódio e frustração. E eles seguem um líder como Nick Fuentes, que é muito carismático e basicamente se aproveita disso. Mas acho que precisamos falar sobre isso. Por que existe um grupo assim e o que a sociedade fez para isso ocorrer? E, obviamente, ninguém faz isso melhor do que o podcast Trigonometry, que trouxe um cara chamado Nick Freitas para discutir o que é esse fenômeno, como ele se apresenta. Porque a verdade muito simples é a seguinte: todos nós podemos olhar ao redor e ver os problemas na nossa sociedade e perguntar como isso pôde acontecer, mas em certo momento também precisamos assumir um pouco de responsabilidade e perceber isso. Nós prejudicamos muitos jovens, prejudicamos demais. E eu digo isso como mulher, como uma mulher que cresceu à luz do movimento Me Too, que tentou me fazer acreditar que eu fui tão abusada pelos homens por aí. E que viu a realidade do que aconteceu nos últimos anos. Mas a verdade muito simples é que aquela velha ideia de que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos é muito verdadeira. E a nossa sociedade decidiu isso. Em nome de tentar dar atenção a todos esses diferentes grupos pequenos e marginalizados e torná-los a coisa mais importante do mundo, eles acabaram tirando a importância de um dos grupos mais essenciais para o sucesso de uma sociedade. Jovens têm sido constantemente destruídos, machucados e rebaixados, até acreditarem que estão acabados. Taxas de suicídio entre jovens homens atingem recorde. A quantidade de esforço que essas pessoas precisam fazer para provar seu valor, para se sentirem dignas de si mesmas, é sinceramente meio triste. E isso é uma grande parte do motivo pelo qual estamos vendo esses homens tão frustrados por serem odiados, pegando toda essa raiva e ressentimento e direcionando isso para algum lugar. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso, porque acho que isso vai responder como um grupo como os Groypers surgiu. Certifique-se de curtir, comentar e se inscrever neste canal para que possamos crescer juntos o que estamos fazendo aqui. Eu agradeço por você estar aqui, adoro seus comentários, obrigada por tudo o que você faz. E se você gostou do nosso boné, pode dar uma olhada no nosso site de produtos. Vamos direto ao assunto. Então, como os jovens lidam com o mundo em que estão vivendo hoje? Sejam poderosos, produtivos, construtivos e causem um impacto positivo em si mesmos, em suas famílias e no mundo. Há duas mensagens aqui. Uma é para esses jovens e outra é para homens mais da nossa idade. Briguei com meu co-apresentador, um dos meus melhores amigos de 31 anos. Eu falava sobre masculinidade e estava desviando do foco. Sabe, tipo, você tem que se levantar sozinho, tem que seguir em frente, tem que avançar, ser homem, e desliguei a câmera. Ele disse: "Estou cansado de ouvir isso." E eu perguntei: "O quê?" Ele respondeu: "Estou cansado de ouvir isso de você." E agora eu vou, desculpa. A vida é tão difícil assim pra você? Desculpa. Onde você estava aos 25 anos? Porque eu estava sentado atrás de uma metralhadora .50 Iraque. Você quer reclamar pra mim sobre como a vida é difícil? Vamos conversar sobre isso. E ele diz: "Sabe de uma coisa, Nick? Você está certo, você está certo. Você estava lá lutando uma guerra e sabe de uma coisa? Eles te amavam por isso. Eles te amavam. Você era um homem, era um guerreiro, tinha uma esposa linda esperando em casa, tinha filhos que mal podiam esperar para te ver de novo." Ele disse: "Não finjo saber como é lutar uma guerra como você, mas você também não pode fingir isso. Você sabe como é ouvir a vida toda, que todo instinto usado naquele campo de batalha foi recompensado por uma esposa, um filho e uma nação grata. Eu não sei o que, tudo isso é tão triste. É isso que eu estou passando e eu tive que pedir desculpas porque vou te dizer agora. Guerra é uma droga. Mas isso é pior, isso é pior." Realmente é ruim. Bel et es. Você sabe, a guerra é terrível, mas há algo muito inerente ao homem de sair para proteger. Isso lhes dá propósito, isso lhe dá uma missão. E um homem sem propósito, um homem sem missão,
é um homem perdido. E não há nada mais doloroso do que ser um ser humano que não tem um propósito, cujo sentido inteiro de existência é meio irrelevante. E é isso que a nossa sociedade criou de muitas formas. Homens que, se sumissem ou tirassem a própria vida amanhã, não fariam diferença. Pessoas sem motivo para acordar. Eles não têm esposa, não têm filhos, não têm um trabalho particularmente interessante. Eles não sabem por que estão aqui e qual é o sentido de tudo isso. E eles estão buscando. E essa busca existencial, que para mim, eu acredito que a religião realmente ajuda, mas essa busca existencial. Ter um propósito para contribuir com a sociedade é essencial para o sucesso de um ser humano. E quando você tira isso deles, faz a pessoa se sentir irrelevante. Isso é muito mais difícil do que a luta de estar em uma briga, a luta de ter um motivo para acordar todos os dias. Ter algo pelo que lutar, não ter nada pelo que lutar, é muito pior e tão prejudicial para a nossa sociedade. Criamos uma sociedade onde as pessoas não precisam trabalhar muito nem contribuir. Mas elas estão perdidas e a vida delas não tem sentido nem propósito. E você tem que conviver com isso todos os dias. Então começamos a conversar de verdade sobre isso, tipo, ok, como foi isso? Como foi passar pela escola, ensino médio e faculdade? Como foi lidar com tudo isso? E o interessante é que chegamos à conclusão, no final disso, que isso precisa ser reconhecido. Que os jovens, especialmente jovens brancos e homens cristãos, sejam realmente provocados. Vocês eram culpados por todos os males do mundo, não é? Tudo em vocês está errado. E tudo o que resta é sentar, calar e obedecer, como penitência por fatos anteriores ao seu nascimento. Isso é injusto pra caramba? Isso não é só errado em níveis práticos, isso é uma das coisas mais destrutivas que você pode fazer com o espírito humano. E o que fazemos sobre isso? Então, eu diria que, para homens da minha idade, precisamos entender que as provações únicas pelas quais passamos são nossas provações únicas. Nossos pais e avós passaram por situações diferentes das nossas. O que eles enfrentam agora é realmente único. Eu diria que nunca antes, na história da humanidade, tivemos praticamente todas as grandes instituições que moldam a cultura sendo moldadas dessa forma. Dizer aos jovens que não valem nada é algo único, por isso respeitar o que passam é muito difícil. E sim, eles podem ter mais conforto, podem ter mais tecnologia, podem ter coisas que parecem tornar a vida mais fácil, coisas que nunca sonhamos quando tínhamos a idade deles. Mas você trocaria isso por um real senso de significado e propósito? Eu com certeza não. E é isso que eles estão procurando. Com certeza. O fato de alguém ter uma vida confortável não significa que tenha uma vida boa, porque, na verdade, o conforto, de muitas maneiras, é nosso inimigo. Você pode se sentir confortável sem exercitar, mas vai engordar e adoecer. E você nunca vai ter aquela sensação de euforia, de um treino, de ter um corpo forte, de se sentir bem e confiante consigo mesma. Fomos programadas para acreditar que o fato da vida ser confortável já é o suficiente. O objetivo é ter dinheiro e liberdade para fazer o que quisermos. Mas a realidade é que significado, propósito, motivação, um motivo para acordar de manhã, não vem de uma vida confortável. Vem de trabalhar muito duro em algo. Esses jovens ouviram que não podem fazer nada, que não tem valor e só precisam ficar quietos. Na verdade, como ele disse, nunca houve geração na história em que os homens não tivessem algo a contribuir. Os homens, desde o início dos tempos, colocaram suas vidas em risco constantemente para proteger seu povo. Você entende como isso é significativo e, ao mesmo tempo, assustador, doloroso e traumático? Quando um grupo de homens passou toda a sua história biológica defendendo, caçando, coletando e protegendo. E você diz para eles: não, vocês são basicamente irrelevantes. Porque vocês estão tão confortáveis, porque vocês acordam de manhã e não estão levando tiro. Ok, isso significa que vocês são basicamente inúteis. Você tira tudo o que faz de um homem. E quando você tira isso deles, você os deixa procurando por algo. E esse algo. Não sei se ele vai dizer isso, mas esse algo é raiva, ódio, fúria.
Isso é uma grande parte do que Charlie Kirk entendeu. Ele olhou para os jovens e disse: case-se jovem, tenha mais filhos do que você pode sustentar. Lute por algo, proteja sua família, defenda-a. Talvez não de forma física, mas da maneira como sempre foi. Tenha uma esposa linda e garanta que todos respeitem seus limites. Tenha filhos, ensine-os, pratique exercícios, seja religioso, conecte-se com Deus, seja cidadão e contribua para a sociedade. E o que Nick Fuentes está fazendo é conversar com esses homens que não têm direção. Em vez de ajudar a transformar a frustração em algo significativo, ele a direciona para raiva e ódio. E é isso que estamos vendo. É isso que eles buscam e querem desafios. Há uma razão pela qual os jovens estão voltando para a igreja em números maiores do que já vimos na igreja. A frequência caiu, principalmente entre homens, desde os anos 70. Agora isso começou a se reverter pela primeira vez em quase 6 décadas. Por quê? Eles buscam significado, propósito, verdade e algo que valha a pena lutar. Mas eles precisam se aproximar de pessoas que realmente entendem o que eles acabaram de passar e contra o que estão se rebelando. Assim, isso pode ser direcionado para o caminho certo. Outra coisa que eu diria aos jovens, e de novo, isso é complicado porque os jovens estão se mostrando mais conservadores do que nunca, enquanto as jovens estão se mostrando mais liberais do que nunca. Eles fizeram uma pesquisa da NBC, perguntaram para 4 grupos diferentes. Todos eram jovens, homens e mulheres. Jovens, homens e mulheres votaram tanto na Harris quanto no Trump. E eram 13 prioridades. A 12ª prioridade para as mulheres que votaram na Harris era ter filhos. Era a 9ª prioridade para os homens que votaram na Harris. Para mulheres que votaram no Trump, era a 6ª prioridade. Para homens, era a principal. Uau, ter filhos, deixar um legado, ter uma família, ter algo pelo qual lutar. Uau! Tenho uma teoria e venho pensando muito nisso. A resposta ao antissemitismo e ódio online, além de combater os coripás, é ajudar as pessoas a criar relacionamentos. Porque pessoas que têm casamentos saudáveis e filhos para se dedicar não pegam todo o seu ódio e criam coisas online. Elas preferem focar no que precisam construir, sem se concentrar tanto em outras culturas. E de muitas maneiras, a raiva contra uma religião que foca tanto na instituição familiar e a raiva contra o mundo vem do fato de que, no fundo, eles não têm o que querem, que é uma família para voltar para casa, uma esposa que os adore e ache que eles são a coisa mais linda de todos o universo, e que os respeite, os idolatre e queira apenas cuidar deles e ajudar a realizar seus sonhos. Todo homem sonha em chegar em casa e ver uma criança sorrindo, animada com sua chegada. Construir uma casa, seja uma casa na árvore, ou levar os filhos para uma caminhada. Toda pessoa, em sua essência, quer isso, e quando sabem que não podem ter, ficam ressentidas e com raiva. E isso é impressionante. É impressionante como os homens escolheram principalmente ter filhos. É isso que as pessoas querem, uma forma de levar adiante seu legado, e isso foi tirado delas por essa ideologia ridícula de que você deve se casar tarde, e você deve. Você não devia se casar, só festejar e ficar com quem quiser. Isso te deixa vazia. Agora, a boa notícia sobre isso é que esses homens estão insistindo nisso, independentemente do que a cultura diz para eles. E graças a Deus, porque é disso que precisávamos esse tempo todo. Precisamos que os jovens se vejam como os líderes que precisamos que eles sejam. Amém. Conhecemos o ciclo. Homens fortes criam bons tempos, que geram homens fracos, resultando em tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens bons, tempos difíceis não criam homens bons. Homens bons são valorizados pelo que fazem em tempos difíceis de uma forma que não são durante os tempos bons. Sim. E o pior é que para os jovens, só há um jeito de superar: escolher ser o homem bom que o momento pede. É isso. Se você espera ser recompensado por isso, espera o fim do feminismo. Entenda os seus instintos dizendo que está tudo bem. Vocês não querem o tipo de homem que faz tudo funcionar. Então você não entende, e vamos ver quanto tempo você aguenta. Eu compreendo essa inclinação. Sim. Mas vou te dizer uma coisa se voltarmos àquela pesquisa da NBC e verificarmos novamente. Em cerca de 5 anos, eu te garanto, as mulheres conservadoras vão colocar a família e o casamento mais alto na lista de prioridades delas. Por quê? Porque quando bons homens mostram o caminho, eu acredito que fomos feitos e criados para isso. Quando realmente mostramos esse tipo de atributo, esse tipo de honra, esse tipo de força, esse tipo de integridade, as mulheres se sentem atraídas por isso. Amém.
E não há nada que a universidade possa fazer quanto a isso, no fim das contas. Não há nada que a política possa fazer, eventualmente. Eles podem lutar com unhas e dentes, mas criaram essas condições, sejamos honestos. Mas a maneira de lutar contra isso é basicamente ignorar e fazer o que você sabe que é correto. Se você é um jovem assistindo isso, quero que saiba que não existe nada mais verdadeiro do que isso. Se você é jovem e está em casa, ressentido, triste e frustrado por não ter esposa nem família, sentindo raiva por isso. Estou dizendo, o principal que atrai as mulheres são homens que lideram. Não acredite nas mentiras que te contam. Nós queremos homens que se posicionem, que vão nos proteger, que vão nos sustentar financeiramente, que vão cuidar de nós. Você pode se tornar isso em alguns meses ou anos. Mas se você refletir e perguntar, como posso contribuir para a sociedade? Eu te prometo, as mulheres vão começar a se aproximar de você porque é isso que uma mulher quer. Sim, disseram que queremos carreiras e várias coisas no final. Uma mulher quer olhar para o seu homem, adorá-lo e idolatrá-lo, e você precisa se tornar esse tipo de homem. Não acredite nas mentiras. Você consegue. Pode acordar amanhã e dizer, é isso. Estou me tornando alguém que contribui para a sociedade. Pode acreditar, sua esposa vai aparecer. Obrigada pela atenção ao assunto.